Volt é uma unidade extremamente usada na nossa vida. O que a gente vê em volt? Comprei um aparelho para minha casa, mas eu comprei errado, veio 110 volts e aqui em Jundiaí é 220 volts, né? Ou compra um carregador para o meu notebook, mas de quantos volts? O do meu notebook é 5,4 volts, né? A bateria do meu brinquedo é de 1,5 volts e por aí vai. Exatamente, tá? Entre os terminais da tomada da sua casa, entre os dois lados de uma pilha, tudo isso vai ser dado em volt, porque não deixa de ser uma diferença de potencial. Na pilha tem o mais e tem o menos, certo? É porque ali existe uma diferença de potencial. Normalmente o menos ele tá aterrado e o mais é positivo mesmo, tá? Mas pode ser o contrário. De uma maneira bem simplificada, se tem alguém aí que o pai é engenheiro elétrico quer me matar agora, mas toda vez que eu tenho que dar essa matéria pro segundo ano, eu já dou uma surtada, porque eu sei que a verdade é muito outra, mas para o ensino médio a gente faz algumas aproximações para que vocês compreendam a realidade, mas na faculdade de física ou de engenharia elétrica ou de qualquer outra engenharia que vá ter alguma parte de elétrica, você vai aprender isso de uma maneira bem diferente. Mas aí precisa de toda uma matéria de cálculo diferente daquela que a gente aprende até o ensino médio. Por isso a gente faz essa aproximação da realidade, tá? A ideia, simplificando isso, é o seguinte: existem duas voltagens, o 110 e o 220. Você já deve ter ouvido que o 110 não é bem 110, é 127, é isso mesmo, tá? Porém, para a gente chegar nesse 127 e tal, a gente usa cálculo vetorial, que são coisas que vocês não aprenderam ainda, não há necessidade de vocês se preocupar com isso agora, isso não cai em vestibular nem nada. Como que é a maneira que a gente entende o 110 e o 220 da nossa tomada? A gente entende o seguinte: o 110 ele tem um fase e um neutro. O que é isso? O neutro ele está aterrado, então ele está no zero, e o 110 e o 110, tá? O 220 ele não tem fio terra, tá? Então ele tem um mais 110 e um menos 110, dando uma DDP de 220, ok? Beleza? Essa não é a verdade, mas essa aproximação da realidade é perfeita para as contas que a gente precisa fazer, tá? E quando a gente faz a conta de verdade, a gente vê que o resultado muda muito pouco quando a gente usa o cálculo correto para esses valores. Claro, eu não estou falando de peças de computador, de coisas super mais delicadas, que se você errar, você pode perder alguma coisa, mas para isso dá super certo. A realidade é a seguinte: a gente não vai fazer conta com isso, mas é importante que você conheça. Nas cidades que são 110, porque em Campinas, onde eu estou gravando esse vídeo, é 110. Então ele tem o neutro, tá? E existe uma oscilação de mais 110 e menos 110, fazendo uma oscilação. De maneira que você tenha essa oscilação aqui no Brasil 60 vezes por segundo. Então são 60 Hz, tá? Em outros países, como é o caso do Chile, por exemplo, essa oscilação é feita em uma frequência de 50 Hz, tá? Então, seus equipamentos, eles vão sempre ter lá, que funciona de 50 a 70 Hz, porque daí você consegue levar esse equipamento para o Chile, por exemplo, e ele continua funcionando, tá? O 220, ele é fase, mas não tem essa história de mais, de 110, menos 110, dando 220. Você tem o mais 110 e o menos 110 oscilando em diferença de fase, ou seja, diferença de fase, eles vão fazer isso aqui, de forma que a diferença máxima entre eles deu 220. Também oscilando 60 vezes por segundo. Vocês já devem ter visto uma chavinha que você coloca na tomada para ver se ela é 110 ou 220. Você coloca a chavinha de um lado, põe a mãozinha assim, aí vai lá, um não acende, aí o outro acende, beleza? A tomada é 110. Se acender os dois, a tomada é 220, fase. E uma vez aconteceu na minha casa. Eu chamei um eletricista super ótimo e ele foi em casa, bom eletricista, e ele botou meu forno elétrico e tal, fez a tomada 220 e tal, não sei o que, cobrou, foi embora, e o forno não funcionava. Aí eu fui ver, né, que em Campinas 110 tem que chamar alguém para pôr a tomada 220, e na verdade tinha uma tomada 220 na mesma parede. Não sei nem porque eu chamei eletricista. E aí ele ligou, colocava a chavinha lá, tava dando fase. E o forno não funcionava. Quando eu fui ver, ele tinha colocado a mesma fase. Então ele tava lá oscilando, mas tava assim. Aí ele oscila junto. No final, a diferença de potencial dá
Zero. E para que eu tenha um movimento espontâneo de elétrons, eu preciso ter uma diferença de potencial, mesmo que ela oscile, tá? Então, essa diferença de potencial oscilante da corrente alternada, que é a que a gente tem no nosso dia a dia, ela é convertida por todo carregador de bateria para uma corrente contínua, tá? Então existe um equipamentozinho, pode ver, né? Se você pegar o carregador do seu celular ou mesmo o carregador do seu notebook, ele vai ter uma caixinha. Então aquela caixinha ela está convertendo corrente alternada para corrente contínua, porque a bateria ela carrega na corrente contínua, que aí a diferença de potencial vem inteira, mantém aquele valor, tá? Então é extremamente importante você entender essas diferenças. E os valores, eles são muito diferentes, né? Você tem uma tomada 110 aí, uma diferença potencial de 110, e a sua bateria ela vai carregar aí no 12 volts, né? Então é tipo 10 vezes menos. É muita coisa para você fazer essa confusão, tá bom? Então esses foram alguns exemplos. Agora eu vou gravar os vídeos dos exercícios para vocês. Vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou gravar os exercícios inteiros, eu vou gravar umas dicas para vocês fazerem os exercícios e vocês vão me entregar esses exercícios dessa vez, tá bom?